Os antigos filósofos gregos acreditavam que havia apenas 4 elementos: terra, ar, fogo e água. E o ar era o elemento fundamental. Uma substância única, responsável por tudo o que existia no mundo. Séculos mais tarde, Leonardo da Vinci foi um dos primeiros a sugerir que, em vez de ser um elemento, o ar talvez fosse composto por 2 gases diferentes. Isso permaneceu um mistério até nossa primeira grande descoberta. Oxigênio. Inglaterra, segunda metade do século XVIII. Joseph Priestley, um pastor que às vezes se dedicava à ciência, conduziu uma série de experimentos em busca de novos ares, o que hoje chamamos de gases. Para saber mais sobre o trabalho de Priestley, eu visitei Arnold Thackeray, presidente e historiador da Chemical Heritage Foundation na Filadélfia, Pensilvânia. Priestley escreveu muito sobre todos os assuntos que você pode imaginar. Ele escreveu sobre história, sobre religião, sobre política, sobre... Ciência? Escreveu sobre ciência sem parar. Priestley era o homem que sabia de tudo. Ele discorria sobre a prática, sobre a história, sobre a teoria. Era literalmente o homem que sabia de tudo. Mas, além de tudo isso, Priestley também fez um famoso experimento, não é? Exatamente. E havia 2 coisas envolvidas neste experimento. Uma é o mercúrio, esta estranha substância que é ao mesmo tempo um líquido e um metal. E era uma loucura, eu quero dizer. Como assim, um metal líquido? Era algo intrigante. O que era aquilo? As pessoas eram fascinadas por ele e desejavam explorá-lo. E é claro, a outra coisa neste experimento era a tecnologia para lidar com gases. E aqui, nos experimentos e observações de Priestley sobre os diferentes tipos de ar, encontramos a tecnologia de obter gases a partir de líquidos. Usando tubos em que pudessem ser vistos. Isso, exatamente. Então era possível ver o gás, o que acontecia ao gás. E agora ele estava no caminho certo. O que Priestley fez foi pegar um vidro ustório... Uma lente. Para gerar calor. Uma lente. Ele a focalizou sobre um pó laranja, o óxido de mercúrio. Ele o aqueceu e, ao transformá-lo em mercúrio metálico, gerou um gás. Mas Priestley não percebeu o que havia descoberto. A resposta só iria surgir em 1774, depois que Priestley foi a Paris e revelou a história de sua descoberta a outro cientista, Antoine Lavoisier. Paris era um lugar maravilhoso para Priestley visitar, porque Antoine Lavoisier vivia na cidade, já era conhecido e realizava o trabalho que culminaria com seu Tratado Elementar de Química. Lavoisier, que também estava estudando os gases, ouviu o que Priestley havia feito e ficou fascinado pela notícia deste novo ar e decidiu que repetiria o experimento. Ele tinha muitos equipamentos melhores, era um pesquisador meticuloso e, além disso, ele pesava as substâncias. Lavoisier, ao pesar, disse que algo estava sendo emitido e chamou o ar emitido de oxigênio. Ele reescreveu todo o tratado sobre química e criou uma lista de elementos que ainda usamos hoje. Oxigênio, hidrogênio, enxofre. Pode-se dizer com precisão que Priestley descobriu o oxigênio, mas Lavoisier foi quem o inventou. Então, com o trabalho experimental de Priestley sobre gases, com a descoberta do oxigênio e a articulação de um sistema de nomenclatura por Lavoisier, temos todo o esquema conceitual sobre o qual os trabalhos acadêmicos do século XIX se basearam. A inovação industrial do século XX, temos as farmacêuticas, a biotecnologia, temos os telefones celulares, temos o plástico, isso mesmo. E todas essas coisas começaram com a descoberta do oxigênio. Foi como tudo começou.